Você já se perguntou por que algumas pessoas conseguem transformar seus sonhos em realidade, enquanto outras vivem eternamente presas ao ciclo da mediocridade? A diferença não está apenas nas circunstâncias externas, mas em algo muito mais profundo e poderoso: os pensamentos que cultivamos diariamente em nossas mentes. Os primeiros minutos de cada manhã representam o momento mais vulnerável e receptivo do nosso subconsciente, uma janela temporal onde as sementes plantadas encontram um solo mais fértil para crescer e florescer em nossa realidade tangível. O que você alimenta em sua mente nestes preciosos momentos determina o curso de seu dia e, cumulativamente, o destino de toda a sua existência. A sabedoria que compartilharemos hoje não é fruto de teorias contemporâneas ou modismos passageiros da autoajuda moderna. Ela emerge das profundas observações e estudos meticulosos realizados por Napoleon Hill durante mais de 25 anos, período em que entrevistou e analisou minuciosamente os hábitos, rotinas e práticas mentais das 500 personalidades mais bem-sucedidas de sua época. Homens e mulheres que, independentemente de suas origens, conseguiram elevar-se acima das limitações circunstanciais para esculpir seu próprio caminho rumo à grandeza. Napoleon Hill descobriu que, em essência, todos compartilhavam uma qualidade fundamental: a capacidade de programar deliberadamente seus pensamentos matinais para orquestrar a sinfonia diária de suas ações. O ritual que revelaremos nas próximas linhas transcende a simplicidade aparente de meras palavras pronunciadas ao despertar. Trata-se de um verdadeiro protocolo de reprogramação neural, uma sequência específica de afirmações que, quando absorvidas plenamente pelo subconsciente durante 5 dias consecutivos, desencadeiam uma reação em cadeia capaz de dissolver bloqueios mentais cristalizados durante anos, ou mesmo décadas. Você sentirá uma mudança sutil no primeiro dia, uma inquietação transformadora no terceiro, e ao completar o 5º dia, perceberá que algo fundamental em sua percepção do mundo e de si mesmo foi irrevogavelmente alterado. Permita-me fazer uma pergunta direta: você está verdadeiramente pronto para essa transformação? Porque o conhecimento que estamos prestes a compartilhar não é para todos. Muitos irão assisti-lo, alguns até tentarão aplicá-lo superficialmente, mas poucos terão a disciplina e a convicção necessárias para executá-lo com a precisão e entrega emocional que o método exige. E é exatamente esta minoria determinada que experimentará os resultados extraordinários prometidos. As palavras que você pronunciará nestas 5 manhãs consecutivas têm o poder de desbloquear portas invisíveis em sua mente, permitindo que recursos internos até então adormecidos despertem e se manifestem em sua realidade externa. Este não é apenas mais um vídeo sobre pensamento positivo ou visualização criativa. O que compartilharemos é o resultado destilado de décadas de pesquisa sobre o funcionamento da mente humana e as leis imutáveis que governam o sucesso. Se você sente que chegou o momento de superar os padrões limitantes que têm sabotado seus esforços, se está pronto para assumir o comando consciente da narrativa de sua vida, então dedique sua atenção total aos próximos minutos. Porque o ritual matinal que Napoleon Hill descobriu ser o denominador comum entre os verdadeiros gigantes de seu tempo pode ser a chave que faltava para desbloquear todo o seu potencial adormecido. Prepara-se para conhecer as palavras exatas que, quando ditas com convicção absoluta durante 5 manhãs consecutivas, têm o poder de reescrever completamente o código operacional de sua existência. A jornada que estamos prestes a iniciar juntos requer mais do que simples conhecimento intelectual, exige um compromisso sincero com a verdadeira transformação. Quando Napoleon Hill dedicou sua vida à compreensão dos princípios universais do sucesso, ele descobriu que o verdadeiro poder não residia nas circunstâncias externas, mas no diálogo interno que cada indivíduo mantinha consigo mesmo. As palavras que sussurramos em nossos momentos mais íntimos moldam, de forma invisível mas poderosa, os contornos de nossas experiências futuras. É por isso que o ritual matinal que estamos prestes a revelar não deve ser encarado como um mero exercício mecânico, mas como uma cerimônia sagrada de comunhão com seu eu superior, aquela parte de você que já conhece o caminho para a realização plena de seu potencial extraordinário. A ciência moderna confirma o que os grandes mestres já intuíam: os primeiros momentos após o despertar representam um estado neurológico único,
caracterizado por ondas cerebrais que facilitam o acesso direto ao subconsciente. Durante este período de transição entre o sono e a vigília plena, as barreiras críticas que normalmente filtram novas informações encontram-se temporariamente reduzidas, criando uma janela de receptividade excepcional. É como se a fortaleza mental que protege suas crenças estabelecidas baixasse momentaneamente sua guarda, permitindo que novas instruções sejam implementadas diretamente no centro de comando de sua existência. Este fenômeno, que os neurocientistas chamam de hipnagogia inversa, é precisamente o estado que aproveitaremos para iniciar a reprogramação profunda de seus padrões mentais limitantes. O ritual que Napoleon Hill identificou em seus estudos consiste em uma sequência específica de declarações afirmativas que devem ser pronunciadas em voz alta, com emoção genuína e convicção inabalável, imediatamente após abrir os olhos pela manhã. Não se trata apenas de repetir palavras vazias, mas de infundi-las com a energia emocional necessária para penetrar as camadas mais profundas da mente subconsciente. Cada sílaba deve ser carregada com a certeza absoluta de sua verdade, mesmo que sua realidade atual ainda não reflita essas afirmações. É este contraste deliberado entre o que seus sentidos físicos percebem e o que sua voz declara com convicção que cria a tensão criativa necessária para catalisar a transformação desejada. Como Napoleon Hill frequentemente enfatizava, o que a mente pode conceber e acreditar, ela pode realizar. Antes de revelarmos as palavras exatas deste poderoso ritual, é essencial compreender o princípio fundamental que o sustenta. A mente subconsciente não distingue entre experiências reais e experiências vividamente imaginadas. Quando você declara uma verdade com emoção intensa, repetidamente, seu subconsciente eventualmente aceita essa declaração como fato, independentemente das evidências externas. É por isso que muitos tentam práticas semelhantes e fracassam. Eles pronunciam as palavras, mas não conseguem gerar o estado emocional correspondente que sela a instrução no subconsciente. Cada manhã, durante 5 dias consecutivos, você precisará criar internamente a sensação visceral de já possuir aquilo que deseja manifestar, mantendo essa vibração emocional elevada enquanto pronuncia o ritual que transformará sua realidade. As palavras que estamos prestes a compartilhar podem parecer simples à primeira vista, mas sua aparente simplicidade esconde uma profunda compreensão da mecânica mental humana. Napoleon Hill passou décadas refinando esta sequência específica, testando inúmeras variações até identificar a formulação exata que produz os resultados mais consistentes. Ele descobriu que certas combinações de palavras, quando pronunciadas na ordem correta, criam padrões vibratórios no campo energético humano que estão perfeitamente alinhados com as frequências do sucesso e da abundância. Não é coincidência que os 500 homens e mulheres extraordinários que ele estudou compartilhavam o hábito de dirigir conscientemente seus pensamentos matinais. Eles compreendiam, intuitivamente ou através de mentores, que os primeiros raios de consciência ao despertar determinam a trajetória energética de todo o dia que se segue. O ritual matinal que Napoleon Hill descobriu consiste em uma declaração dividida em 3 partes distintas, cada uma delas desenhada para ativar uma dimensão específica do seu potencial adormecido. A primeira parte estabelece um novo padrão de identidade, a segunda programa seu sistema nervoso para detectar oportunidades específicas, e a terceira cria um compromisso inabalável com a ação persistente. Quando pronunciadas em sequência, com a entonação adequada e a emoção correspondente, estas palavras iniciam um processo de recalibração neural que literalmente reconfigura os filtros perceptivos através dos quais você experimenta a realidade. É como se você estivesse ajustando a frequência de um rádio mental para sintonizar precisamente nas ondas do sucesso e da abundância que sempre estiveram ao seu redor, mas que até agora permaneciam inaudíveis para você. Aqui está a primeira parte do ritual, que deve ser pronunciada imediatamente após abrir os olhos, ainda na posição deitada, respirando profundamente entre cada frase. Eu reconheço que sou o arquiteto supremo do meu destino. Minha mente é a ferramenta mais poderosa do universo, capaz de transformar pensamentos em realidade tangível. A partir deste momento, assumo controle absoluto sobre meus pensamentos, direcionando-os exclusivamente para aquilo que desejo manifestar em minha vida.
Rejeito completamente qualquer ideia de limitação, fracasso ou escassez. Minha natureza verdadeira é abundância, sucesso e poder ilimitado. Estas palavras estabelecem um novo contrato com seu subconsciente, declarando inequivocamente quem você decide ser a partir de agora, independentemente de sua história passada ou circunstâncias atuais. A segunda parte do ritual deve ser pronunciada após você se levantar e posicionar-se de pé, com a coluna ereta, o peito expandido e os olhos mirando o horizonte, preferencialmente em direção ao sol nascente. Meus olhos estão permanentemente alertas, meus ouvidos constantemente atentos, e minha mente perpetuamente receptiva às oportunidades específicas que me conduzirão à realização do meu propósito definitivo. Aqui você insere seu objetivo principal atual. Estas oportunidades me buscam atraídas pelo poder magnético dos meus pensamentos dominantes. Reconheço-as instantaneamente e transformo-as em ações decisivas que me aproximam inexoravelmente da materialização dos meus desejos mais profundos. Este segmento programa sua reticulação ativadora cerebral para filtrar da infinidade de estímulos diários exatamente aqueles que são relevantes para sua missão prioritária. A terceira e última parte do ritual deve ser declarada enquanto você realiza um movimento circular com os braços abertos, como se estivesse abraçando o universo, sentindo a energia fluir através de seu corpo e irradiando-se para o mundo. Comprometo-me irrevogavelmente a perseguir meus objetivos com persistência inabalável, determinação férrea e fé absoluta. Nenhum obstáculo é grande o suficiente para deter minha marcha inexorável rumo ao sucesso. Cada desafio que enfrento é uma oportunidade disfarçada para crescer e me fortalecer. Agradeço antecipadamente pela abundância que já é minha no plano mental e que agora se manifesta no plano físico através das minhas ações inspiradas. Assim é, assim será. Este componente final do ritual estabelece a ponte entre o pensamento e a ação, elemento essencial frequentemente negligenciado por aqueles que fracassam na aplicação dos princípios do poder mental. Napoleão Hill observou um fenômeno fascinante entre aqueles que aplicavam fielmente este ritual durante 5 dias consecutivos. Por volta do terceiro dia, eventos aparentemente coincidentes começavam a se manifestar em suas vidas. Pessoas que poderiam ajudá-lo surgiam inesperadamente, informações cruciais chegavam através de canais improváveis, e oportunidades perfeitamente alinhadas com seus objetivos declarados materializavam-se como se convocadas por uma força invisível. Na realidade, nada disso era coincidência. O que ocorria era simplesmente a manifestação da lei da atração seletiva, através da qual sua mente recém-programada começava a detectar e capitalizar recursos que sempre estiveram disponíveis, mas que anteriormente passavam despercebidos devido aos filtros limitantes que dominavam sua percepção prévia. O poder deste ritual matinal reside não apenas nas palavras específicas utilizadas, mas na disciplina inabalável de sua execução durante 5 dias consecutivos sem interrupção. Napoleão Hill descobriu que este período específico representa o tempo mínimo necessário para que novas conexões neurais se estabeleçam com força suficiente para começar a sobrescrever padrões antigos. É como reprogramar um computador cujo sistema operacional estava desatualizado. O processo requer um tempo preciso de execução para completar-se adequadamente. Se você interromper a sequência antes do 5º dia, terá que recomeçar do início, pois o subconsciente interpretará a interrupção como evidência de falta de convicção, neutralizando os efeitos acumulados até então. A consistência absoluta durante este período crítico é tão importante quanto o conteúdo específico do ritual. A experiência de aplicar este ritual pela primeira vez frequentemente desencadeia uma reação que Napoleão Hill chamava de resistência proporcional. Quanto maior o potencial transformador de uma nova prática mental, mais intensa será a resistência interna que você enfrentará nos primeiros dias. Esta resistência manifesta-se como uma voz crítica interior que questiona a eficácia do ritual, ridiculariza seus esforços ou apresenta evidências de que tais práticas são inúteis. É crucial compreender que esta resistência não é um sinal de fracasso, mas exatamente o oposto. É um indicador de que você está efetivamente desafiando e reconfigurando padrões neurais profundamente enraizados.
Como Napoleão Hill afirmava, a oposição é um sinal natural de que você está movendo-se na direção correta. Durante a execução deste ritual nos 5 dias consecutivos, você poderá experimentar uma sequência previsível de respostas internas. No primeiro dia, frequentemente surge uma sensação de empolgação e esperança, alimentada pela novidade da prática. No segundo dia, tipicamente emerge um ceticismo sutil, acompanhado pela tentação de abandonar o exercício. O terceiro dia, que Napoleão Hill identificou como mais crítico, geralmente traz uma intensificação dessas dúvidas, por vezes acompanhada de evidências circunstanciais que parecem contradizer suas afirmações positivas. É precisamente neste ponto que a maioria das pessoas desiste, sem jamais experimentar a notável mudança que ocorre entre o final do terceiro dia e o amanhecer do quarto, quando o subconsciente começa a ceder e aceitar as novas instruções como sua realidade operacional. Um aspecto fundamental frequentemente negligenciado na aplicação deste ritual é o que Napoleão Hill denominava emoção sustentada. Pronunciar as palavras mecanicamente, sem o acompanhamento da energia emocional correspondente, é como tentar dirigir um automóvel sem combustível. A estrutura está presente, mas falta força propulsora essencial. Cada declaração deve ser infundida com sentimentos vívidos de certeza, gratidão e alegria, como se você já estivesse experimentando a realização completa de seus desejos. Esta capacidade de gerar emoção genuína, independentemente das circunstâncias externas, é o que distingue os verdadeiros mestres da manifestação daqueles que meramente experimentam com estas técnicas sem jamais dominar sua essência transformadora. Outro elemento crucial para a eficácia máxima deste ritual matinal é o que Napoleão Hill chamava de definição específica. Antes de iniciar os 5 dias de prática, você deve estabelecer com precisão cristalina exatamente o que deseja manifestar. Ambiguidade gera resultados ambíguos. Quando você insere seu objetivo principal na segunda parte do ritual, ele deve ser formulado com exatidão quantitativa e qualitativa, não apenas mais prosperidade, mas uma renda mensal de R$10.000 através da minha consultoria especializada que me proporciona liberdade financeira e impacto positivo nas vidas de meus clientes. O subconsciente responde com precisão matemática às instruções que recebe, operando como um computador cósmico que processa literalmente os comandos inseridos, sem interpretar ou corrigir imprecisões na programação. Napoleão Hill observou repetidamente em seus estudos que aqueles que fracassavam na aplicação destes princípios geralmente cometiam um erro crítico. Eles executavam o ritual como uma obrigação externa, sem verdadeiramente incorporá-lo como uma expressão natural de sua convicção interna. A diferença sutil mas decisiva está na transição de fazer afirmações para tornar-se a própria afirmação encarnada. Quando você pronuncia "Eu sou o arquiteto supremo do meu destino", não está apenas repetindo palavras, está declarando uma verdade existencial que ressoa em cada célula do seu ser. Esta fusão completa entre o declarante e a declaração cria o que Napoleão Hill denominava química mental transmutadora, o processo alquímico interno que literalmente transforma o chumbo das circunstâncias limitantes no ouro das possibilidades infinitas. A aplicação deste ritual matinal durante 5 dias consecutivos atua como um catalisador para despertar o que Napoleão Hill chamava de infinito interno, aquela dimensão da consciência humana que transcende as limitações do condicionamento social e das crenças restritivas adquiridas ao longo da vida. À medida que você prossegue com dedicação inabalável do primeiro ao 5º dia, perceberá uma mudança sutil mas profunda na qualidade de seus pensamentos espontâneos. Ideias inspiradoras começarão a surgir aparentemente do nada, conexões inesperadas entre conceitos anteriormente desconexos se formarão naturalmente, e soluções criativas para problemas persistentes emergirão com surpreendente clareza. Este fenômeno, que Napoleão Hill denominava ativação da superinteligência, representa o estabelecimento de novas rotas neurais que contornam os padrões habituais de pensamento limitante. Um fenômeno particularmente interessante que você poderá experimentar durante este processo de 5 dias é o que Napoleão Hill descrevia como sincronicidades aceleradas. À medida que seu campo mental se reconfigura através das declarações matinais,
sua percepção se expande para reconhecer oportunidades que sempre estiveram presentes, mas permaneciam invisíveis devido aos filtros perceptivos anteriores. Simultaneamente, você começará a emitir uma frequência vibratória diferente que literalmente atrai pessoas, situações e recursos alinhados com seus novos padrões de pensamento. Não é coincidência que, após iniciar esta prática, você comece a encontrar casualmente exatamente as pessoas que podem auxiliá-lo em sua jornada, ou que informações cruciais cheguem até você através de canais improváveis precisamente quando mais necessita delas. Para maximizar os benefícios deste protocolo de 5 dias, Napoleon Hill recomendava o que chamava de ambiente controlado durante o período de implementação. Isto significa minimizar conscientemente a exposição a influências negativas, pessoas céticas ou situações que possam despertar dúvidas e inseguranças. Assim como um jardineiro protege uma semente recém-plantada até que desenvolva raízes fortes o suficiente para resistir às intempéries, você deve proteger suas novas convicções nascentes até que se estabeleçam firmemente em seu subconsciente. Praticamente, isto pode significar reduzir temporariamente o consumo de notícias negativas, limitar interações com pessoas que tendem a reforçar limitações, e criar intencionalmente um santuário físico e mental que sustente sua transformação em andamento. Um aspecto fascinante do trabalho de Napoleon Hill, frequentemente negligenciado pelos estudiosos superficiais de sua obra, é sua compreensão da natureza cíclica do crescimento humano. Ele observou que a transformação genuína raramente ocorre como uma linha ascendente constante, mas quase sempre como uma espiral evolutiva, com períodos de avanço intenso seguidos por fases de aparente estagnação ou mesmo retrocesso temporário. É crucial compreender este princípio ao implementar o ritual de 5 dias, reconhecendo que os resultados mais profundos podem não se manifestar completamente durante o próprio período da prática, mas emergirem gradualmente nas semanas e meses subsequentes, à medida que as sementes plantadas em seu subconsciente germinam em seu próprio ritmo natural. Como Napoleon Hill frequentemente lembrava seus estudantes, a natureza não dá saltos, e a transformação humana segue o mesmo princípio de crescimento orgânico. Após completar o ciclo inicial de 5 dias, você estará pronto para o que Napoleon Hill denominava integração expandida. Isto significa que, embora o protocolo intensivo de 5 dias tenha sido concluído, você deve manter uma versão condensada do ritual como parte permanente de sua rotina matinal, reafirmando brevemente seus compromissos centrais e mantendo o alinhamento mental conquistado. Esta prática contínua funciona como um sistema de manutenção preventiva para sua mentalidade recém-estabelecida, evitando que os antigos padrões automatizados gradualmente reconquistem território em seu subconsciente. Simultaneamente, você deve iniciar a implementação consciente de ações específicas alinhadas com seus objetivos declarados. Como Napoleon Hill enfatizava consistentemente em seus ensinamentos, a fé sem obras é morta. O poder do pensamento dirigido deve ser complementado pela ação inspirada para manifestar resultados tangíveis no mundo físico. Chegamos agora ao final desta jornada transformadora, onde revelamos não apenas um simples ritual matinal, mas uma verdadeira cerimônia de reconstrução mental capaz de reescrever o código operacional de sua existência. As palavras que compartilhamos, quando pronunciadas com convicção absoluta durante 5 manhãs consecutivas, representam muito mais que um exercício de autoajuda, constituem um protocolo científico de reprogramação subconsciente fundamentado nas descobertas mais profundas que Napoleon Hill extraiu de 2 décadas estudando os gigantes de sua época. O verdadeiro poder deste método reside não apenas na sequência específica das palavras, mas na alquimia sagrada que ocorre quando a vibração destas declarações ressoa com a energia emocional que você conscientemente gera ao pronunciá-las. Reflita por um momento sobre o extraordinário privilégio que você agora possui, o conhecimento preciso de como reprogramar deliberadamente os padrões neurais que determinam suas percepções, decisões e, consequentemente, seus resultados na vida. Durante séculos, esta sabedoria permaneceu oculta, acessível apenas a uma pequena elite de iniciados que guardava zelosamente estes segredos. Napoleon Hill dedicou sua existência a democratizar este conhecimento,
convencido de que cada ser humano merece acesso às ferramentas mentais que podem libertar seu potencial adormecido. Ao aplicar fielmente o ritual de 5 dias que você acabou de aprender, você honra não apenas sua própria jornada de crescimento, mas também o legado deste homem extraordinário que sacrificou tanto para trazer estas verdades à luz. É fundamental compreender que a transformação que você está prestes a experimentar transcende em muito a simples melhoria das condições externas de sua vida. O verdadeiro milagre ocorrerá nas profundezas de seu ser, à medida que você reconecta-se com dimensões de sua própria consciência que permaneceram adormecidas sob o peso de condicionamentos limitantes. Napoleão Hill frequentemente observava que o maior desperdício da humanidade não estava nos recursos naturais inexplorados, mas no vasto potencial humano que permanece eternamente latente devido à ignorância de como acessá-lo. As palavras que você pronunciará nestas 5 manhãs funcionam como chaves mestras que desbloqueiam câmaras internas há muito seladas, liberando recursos de criatividade, intuição e poder pessoal que transformarão fundamentalmente sua experiência de estar vivo. Enquanto nos aproximamos do encerramento deste vídeo, permita-me oferecer uma provocação final. E se a realidade que você tem experimentado até hoje não fosse nada além de um reflexo fiel dos comandos que seu subconsciente recebeu no passado? E se cada limitação, cada frustração e cada barreira aparentemente intransponível em sua vida fosse simplesmente a manifestação externa de um programa mental que você pode agora conscientemente reescrever? Napoleão Hill descobriu que a linha divisória entre aqueles que vivem vidas extraordinárias e aqueles que subsistem em silencioso desespero não é determinada por talentos inatos, privilégios herdados ou circunstâncias favoráveis, mas pela qualidade dos pensamentos que cultivam deliberadamente em cada amanhecer. O ritual que compartilhamos hoje representa sua oportunidade de cruzar definitivamente esta linha divisória. A partir deste momento, uma escolha fundamental se apresenta diante de você. Você pode tratar o conhecimento que acabou de receber como mais uma curiosidade intelectual passageira, arquivando na prateleira mental das ideias interessantes que nunca são realmente implementadas. Ou pode reconhecer o extraordinário valor desta dádiva e comprometer-se irrevogavelmente a aplicar este ritual durante os próximos 5 amanheceres, com disciplina inabalável e entrega emocional completa. Se escolher o segundo caminho, prepare-se para testemunhar o início de uma transformação que se expandirá em círculos concêntricos, afetando primeiro seus pensamentos, depois suas percepções, em seguida seus comportamentos e, finalmente, toda a realidade que você experimenta. Como Napoleão Hill frequentemente afirmava, o que quer que a mente humana possa conceber e acreditar, ela pode realizar. Chegou o momento de conceber conscientemente a vida extraordinária que você merece e acreditar inabavelmente em sua manifestação iminente. Se este conteúdo tocou algo profundo em seu ser, expresse esse reconhecimento dando um like neste vídeo, compartilhando esta sabedoria com aqueles que poderiam beneficiar-se dela, e juntando-se à nossa comunidade de buscadores comprometidos com o despertar de seu potencial infinito. Até nosso próximo encontro, lembre-se, suas palavras matinais de hoje estão esculpindo sua realidade de amanhã. Escolha-as com sabedoria, pronuncie-as com poder, e observe o universo reorganizar-se para refletir a grandeza que sempre existiu dentro de você.